quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Por exemplo, a China, ela só conseguiu combater o coronavírus com a rapidez que ela combateu porque tem um partido forte, porque tem um Estado forte, porque tem pulso, tem voz de comando. Nós não temos isso aqui no Brasil. E a ditadura da China está obrigando os moradores de Xangai, a capital comercial do país, a saírem de suas casas para cumprir quarentena em centros de isolamento fora da cidade. De acordo com relatos de moradores locais, pessoas estão sendo levadas à força até um ônibus que os transporta para centros de quarentena improvisados. Além de reprimir os moradores que testaram positivo para a doença, a polícia também forçou a transferência dos cidadãos que testaram negativo para instalações que ficam a centenas de quilômetros de Xangai. Mais do que falta de alimentos, os chineses reclamam da violência a que são submetidos e da separação de famílias, independentemente da idade. Durante a reunião com o comitê do Partido Comunista, nesta segunda-feira, o ditador Xi Jinping disse não ter a intenção de abolir sua política zero Covid em Xangai. No último sábado, a cidade registrou 4.200 casos de Covid. Xi também alertou os que se opõem às medidas, dizendo que eles serão combatidos não só por suas ações, mas por suas palavras. Um minuto, Constantino. Olha, isso que nós estamos vendo na China é o esperado de um regime comunista totalitário opressor, que mantém em pleno século XXI campos de concentração para as minorias uigures, por exemplo. Infelizmente, vocês sabem, o comunismo, o socialismo não acabou no mundo. Desde 2018 começaram a aparecer notícias sobre campos de concentração chineses para os uigures. Uigures são uma minoria religiosa muçulmana da região de Xinjiang, no oeste da China. Essa região tem muito poucos laços históricos e étnicos com a China em si. Tem muito mais identidade com os países árabes, Paquistão, Afeganistão, justamente porque é uma região próxima a esses. Houve, durante muito tempo, um forte movimento separatista na região. Ainda existe tal movimento, mas justamente os campos de concentração fizeram diminuir a força desse movimento. Conforme ficamos sabendo no ano passado, reportagens revelaram que os campos de concentração foram criados em 2014, justamente com o objetivo de reeducar os uigures. Ou seja, sabemos como isso funciona. Jovens dessa minoria são obrigados a se reeducar nesses campos, trabalho forçado, muitas vezes até roubo de órgãos, mas se fosse educação mesmo, até era um problema menor. O problema é que são verdadeiras prisões. Fizemos um vídeo sobre isso no dia 19 de novembro de 2019. Documentos vazados comprovam crueldade dos campos de detenção chineses. Nesse vídeo comentamos sobre uma reportagem do New York Times em que expunham documentos secretos do Partido Comunista Chinês sobre esses campos de concentração. Alguns trechos são chocantes. É preciso ser severo, demonstrar absolutamente nenhuma misericórdia. O Partido Comunista precisa lançar mão de ferramentas de ditadura para erradicar o Islã radical da região de Xinjiang. O extremismo islâmico é igual a um vírus e exige um período de tratamento interventivo e doloroso, uma cura ideológica, um esforço para reconectar o pensamento das minorias muçulmanas na região.